Ó, tem um grande debate na internet crescendo aí e eu vou confrontá-lo antes que vire moda, porque eu tô vendo um quê de razão nele, mas ao mesmo tempo, dentro dessa razão, a articulação eu pelo menos não concordo. E eu vou dizer por que o empate da seleção brasileira com Marrocos foi um bom resultado para além do que as outras seleções estão fazendo. O tanto de gente que pegou o Espanha 0, Cabo Verde 0 pra falar, tá vendo aí? Se fosse seleção brasileira, sim, entendo. Essa parte eu entendo, show, concordo. Se fosse seleção brasileira, né? Mas ao mesmo tempo estão valorizando ainda mais o empate contra Marrocos por conta disso. E a articulação que eu considero equivocada, pelo menos não é a que eu vejo, é que é o seguinte: o empate do Brasil com Marrocos foi um baita resultado por si só. Por si só, o Brasil ter empatado com Marrocos foi um grandíssimo resultado. O Brasil, das seleções favoritas para a Copa, e aí nesse bolo eu coloco Espanha, França, Portugal, Inglaterra, Alemanha, né? No bolo das grandes favoritas e não no bolo das possíveis finalistas, que eu considero França e Espanha, mas aí você já tem um quesito de as duas podem se encontrar na semi, né? Então nesse grande bolo das seleções que vão como favoritas, que foram como favoritas para a Copa dos Estados Unidos, Catar, Canadá e México, o Brasil foi quem teve uma oportunidade de bater de frente logo no primeiro jogo com uma seleção que também tá ali querendo ser favorita, mas correndo por fora. Que é uma seleção de um jogo de mata-mata, de grande jogo de Copa do Mundo, de quartas, semi-final. Foi o que quase Marrocos bateu na Copa passada. Uma seleção de base muito vencedora, campeã do mundo, com uma base desse time, com jogadores experientes que jogaram a Copa passada, no banco, como por exemplo o Amrabat, trazendo essa experiência do que eles viveram na Copa e tudo mais. Então, por si só, o resultado do Brasil foi bom. Muito por conta de Marrocos, porque é uma seleção em que o Brasil tem que agradecer por ter enfrentado nessa primeira rodada e ter empatado, mas a questão do resultado dos questionamentos em cima do resultado não são sobre Marrocos. Por isso que eu não vejo uma comparação proporcional com Espanha e Cabo Verde. O questionamento do empate do Brasil com Marrocos é um questionamento a longo prazo. É um questionamento sabendo de tudo isso da seleção de Marrocos. É um questionamento do potencial que a seleção brasileira tem dentro do próprio time que foi convocado. Dentro de um mundo onde se tem um treinador multicampeão de Champions, multicampeão de ligas nacionais, que sempre teve a fama de conseguir gerir bem jogadores brasileiros, e ele está na seleção brasileira há algum tempo, muito pouco questionado. Se fosse outro cara no lugar, já estaria. Porque a seleção brasileira é para mais. O empate foi muito bom porque o Brasil não foi bem na partida. O empate foi um baita resultado porque o Brasil está devendo durante todo o ciclo e não vem sendo diferente com o Ancelotti, que começou muito conturbado com Ramon Menezes, depois Fernando Diniz com Fluminense e Brasil, aí Dorival, e aí chega o Ancelotti e ainda tinha expectativa de, vamos ver agora na Copa, né? O Brasil já estava classificado nas eliminatórias, abriu ainda mais vagas, então desde o começo, desde a primeira rodada das eliminatórias, o Brasil estava classificado. A grande questão era, Copa do Mundo chegou. Esse adversário que eu acabei de comentar, com todos esses requintes para o jogo, podem fazer com que o Brasil, despertamos, hein? Somos o Brasil. E aparentemente quem despertou somente foi Vini Júnior, que foi o cara do Brasil no jogo, que foi o cara que fazia o gol, que fez o gol, o cara decisivo, o cara que chamou a responsabilidade, não só pelo gol, mas criou uma chance para o Igor Thiago. Igor Thiago passou no vácuo da bola. Rafinha também teve uma chance na marca do pênalti praticamente, com um passe de Vini Júnior. Então foi o grande nome do Brasil no jogo. E esse senso de urgência tem que vir por conta disso. Não é ver o empate da Espanha com o Cabo Verde e falar, imagina se fosse o Brasil. O Brasil empatou com uma baita seleção. Sim, empatou com uma baita seleção, mas o questionamento não é em cima do empate contra a baita seleção, é em cima do jogo que o Brasil fez e do que o Brasil pode ser. E do medo que a gente tem. Acho que tá faltando admitir esse receio de falta de senso de urgência em Ancelotti.
de no próximo jogo ele repetir ou trocar uma, duas peças. E não é assim. A Argentina foi campeã como na Copa passada? Trocando meio time do primeiro pro segundo jogo. Tudo bem que foi uma derrota, né, pra Arábia Saudita na estreia. Mas trocou 5, 6 peças pro segundo jogo. E essa coragem a gente tem que ter, principalmente se tratando de um jogo contra o Haiti, que é um time que começou bem contra a Escócia. Uma seleção que fez jogo duro e que contra o Brasil não vai ser diferente. Eu não espero, inclusive, um jogo diferente do que a gente teve na Rússia em 2018 contra a Costa Rica, que o Brasil faz 2-0, mas os 2 gols saem depois dos 90. Seria muito bom saísse antes, mas eu aposto num 2-0 aí e não me surpreende os momentos que vão sair os gols. Então, assim, esse senso de urgência tem que acontecer agora. Casimiro tá mal, o Fabinho vem entrando bem há algum tempo, é Fabinho e Casimiro. Paquetá tá mal, voltando de lesão do Flamengo. Conseguiu uma vaga na Copa, pra mim, também entre as opções. Seria o meu convocado, mas tá mal. Danilo Santos entrando sempre muito bem. Outro que eu convocaria e foi convocado. Tem que ter Danilo Santos no meio. Se Igor Thiago acabou de chegar na seleção e passa na frente de um Endrick, aí não precisa nem falar nada, né? Endrick tem que estar também. Não é mais estrela, não é mais iluminado, é cara decisivo. É jogador decisivo no Palmeiras, campeão brasileiro, é jogador decisivo no Real Madrid, que foi muito sacaneado, não teve as oportunidades que deveria ter tido. E aí vai pro Lyon, volta a ser decisivo porque volta a jogar. E aí volta pro Real Madrid. E na seleção brasileira, desde quando começou, naquele amistoso contra a Inglaterra em Wembley, o cara é decisivo. O cara tá há mais tempo do que Igor Thiago na seleção. É você passar um recado de... Pô, passou na frente. Sem ter conquistado esse status do Igor Thiago ser titular no lugar do Endrick, tendo o Endrick à disposição. A mesma coisa com o Rafinha. Você acaba perdendo o jogador quando você opta por não preservar ele, e não só não preservar, não tirando do jogo contra Marrocos, que estava mal, mas colocando ele em todas as posições do ataque e falando praticamente para ele, ó, você não foi bem nenhuma. Porque tinha chance, acho que o Ancelotti queria muito recuperar o Rafinha dentro daquele jogo. Mas quando não acontece a recuperação, o que fica ele foi mal em todas as posições. Como é que tá a cabeça do cara pro jogo contra o Haiti? Então, Rafinha, pra mim também, contra o Haiti, não jogaria, tá? Preservado, tanto pra ele quanto pro Brasil, porque é um cara que no ciclo de 22, o que ele fez foi maravilhoso. E acredito muito que possa recuperar, assim como o Vini fez uma baita partida contra Marrocos. Mas tá devendo há algum tempo. E aconteceu o que aconteceu. Luiz Henrique e Ryan pedindo passagem nessa hierarquia, digamos assim. E no futebol acho um tanto importante manter uma cautela, um conservadorismo nessas alterações. Começaria com o Luiz Henrique e a chance no segundo tempo era para Ryan. Rafinha poderia entrar em outro lugar, se fosse o caso, e tudo mais. Mas é isso, o Brasil faz um baita resultado contra Marrocos, o empate é um baita resultado por conta da própria seleção brasileira. Não tem a ver com a Espanha empatou com Cabo Verde e o Brasil empatou com a baita seleção de Marrocos, porque não é sobre o resultado em si, mas é sobre o que a seleção brasileira pode entregar e o que a gente espera de uma seleção com muito mais potencial do que isso. Rapaziada, tamo junto, se inscreve aqui no Recanto do Carlos Tavares, compartilha com teu amigo, tua amiga, deixa teu like, tua opinião aqui nos comentários sobre essa situação. Tá passando agora um França e Senegal, acabou de começar o segundo tempo, vamos nessa. Por agora é isso, fui, um abraço e até mais.